Muito bom dia, boa tarde a todos. É um prazer iniciarmos esta 15ª sessão da nossa disciplina de evolução urbana. Não é exatamente a 15ª palestra, mas faz parte da nossa série de discussões relacionadas à matéria, que tem como um dos focos a morfologia urbana e as possibilidades de investigação e interpretação. Na sessão de hoje, nós temos o prazer de receber a professora Rosália Guerreiro, pesquisador Israel Guarda, parceiros aí de tantos anos já de pesquisas, colaborações, coorientações, palestras e eventos. Muito bom tê-los aqui conosco. E, por conta do tempo, acho que eu vou me restringir a esse início. Vocês são do Instituto Universitário de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, fazem parte também da nossa discussão aqui no que diz respeito a um pensamento lusófono relacionado à morfologia urbana. Então, eu queria passar a palavra diretamente a vocês para começarmos a nossa sessão. Muito obrigado antecipadamente pelo tempo e pelo esforço aí para tentar fazer com que as tecnologias convergissem e nos ajudassem nessa sessão. Ok. Então, muito boa tarde daqui, bom dia daí para todos. Muito bem-vindos. Portanto, eu não sei qual é a ordem que nós tínhamos aí, mas se calhar começo já eu e o Israel fará a sua apresentação de seguida, embora isto sejam dois trabalhos que de alguma forma nós estamos ambos envolvidos, portanto distribuímos assim esta apresentação. Portanto, a temática geral dentro daquilo que nos foi proposto aqui sobre a questão da evolução urbana, nós iríamos tratar mais concretamente a questão do lugar, não é? Como é que se passa de um espaço a um lugar, qual é que é a diferença entre um espaço e um lugar, nomeadamente sendo o lugar um espaço com identidade, não é? Com o conteúdo social e o espaço, portanto, um espaço sem as pessoas. Portanto, nós iríamos discutir, portanto, essa ideia do lugar enquanto um espaço de identidade, de pertença, de sentimento de pertença por um certo grupo de pessoas. Portanto, isto visto, claro, ao longo da história. O Israel irá falar, portanto, da cidade de Lisboa e com enfoque depois na Moraria, um bairro típico, cheio de vida, portanto, que irá, portanto, ilustrar essa ideia de lugar através de fotografias antigas. Eu iria aqui mostrar um lugar que, por acaso, nunca estive, mas que me disse algo através do cinema, nomeadamente a praça de um aglomerado, uma vila, portanto, da Sicília, Palácio Adriano, que foi o palco, digamos que do filme Cinema Paraíso, que toda a gente conhece de alguma forma, e que, portanto, pela sua qualidade urbana que o filme apresenta, e estávamos nós, ainda aqui num dos cursos de sintaxe do Valério, que foi, portanto, o nosso mentor aqui deste ponto de vista, chamou-nos bastante a atenção, portanto, as qualidades espaciais desta praça, portanto, fomos, portanto, atrás de ver que tipo de praça era esta e como é que este filme foi feito, que tipo de vida é esta que esta praça tem e que se traduz, portanto, nesta qualidade que é de alguma forma evidente no filme. Portanto, estão a ver a minha tela, certo? Tudo ok? Sim, conseguem visualizar? Deem feedback, por favor. Ok. Eu peço desculpa por isto, ter os títulos em inglês, mas, portanto, também fez parte de uma apresentação que não fizemos não há muito tempo. Portanto, esta é a praça e nós iríamos aqui estudar este lugar. Eu iria mostrar primeiro uma série de cenas do filme que nos dão a ideia do que é esta praça e depois tentar perceber, portanto será uma abordagem neste primeiro ponto de vista principalmente fenomenológica, mas depois íamos tentar perceber como é que a sintaxe espacial nos podia dar a outra vertente de uma base mais quantitativa, que nos podia de alguma forma elencar, portanto, numa série de qualidades espaciais que nos permitem caracterizar, portanto esse lugar. Ora bem, então, o que é que
o que é que faz o que é que torna este espaço um lugar? Portanto, iria indagar sobre isso, usando aqui alguns aspectos da metodologia da sintaxe, apenas como uma tentativa de explorar, portanto, se é possível encontrar aqui algumas qualidades que tenham efetivamente, que possam ser quantificadas e que possa, portanto, haver com uma relação entre o conteúdo espacial e o conteúdo social deste lugar. Portanto, isto não é novo para ninguém, certamente, vocês são especialistas em todas estas matérias. A ideia do que é um espaço convexo, o que é uma linha axial, o que é uma isovista, portanto, procurando perceber relações de visibilidade, por exemplo, dentro de um espaço convexo, relações que podem ser mais simétricas ou assimétricas. Portanto, se nós estivermos perante um espaço convexo, que é um espaço inteiro, temos uma relação simétrica entre a visibilidade de todos para todos. Se eu tiver num espaço que não é um espaço positivo, que não é um espaço convexo, há, portanto, uma grande desigualdade entre o A, o B e o C. Portanto, o B está nitidamente numa situação privilegiada face ao A, ao C e ao D. Portanto, estes espaços de praças que se tornam espaços convexos são, por excelência, aqueles que permitem o acontecimento de várias atividades em simultâneo, enriquecendo, portanto, assim, esta ideia de lugar. A criação do espaço convexo, portanto, aqui sobre a planta de Nolli, também para chamar a atenção a planta de Nolli, ela é muito interessante porque o espaço público vai para dentro do edifício, neste caso para dentro das igrejas, não é? Isto acontece um pouco. Esta ideia acontece um pouco no Cinema Paraíso, quando se está dentro do cinema e as pessoas vêm para fora participar na praça. Portanto, houve a construção dos espaços convexos, das linhas axiais, nestes espaços, portanto, creio que são conceitos que todos vocês conhecem, e esta ideia da isovista de um espaço. E a mudança da isovista ao longo do percurso que vai sendo feito. Aqui há alguma atenção particular às propriedades das isovistas, nomeadamente à área, à oclusividade, à questão à compacidade, portanto, se ela é mais compacta, menos compacta, assimétrica, etc. Portanto, as diferentes propriedades das isovistas em função da posição em que se apresentam, isso pode efetivamente também ter efeito nos aspectos da enclausura. E a matematização de tudo isto, não é? Portanto, assim, transformar em grafos cada uma destas entidades, a relação entre estas entidades espaciais, e daí criar uma matematização, uma quantificação, portanto, destes espaços. E a ideia de que existem percursos, movimentos que têm efetivamente a ver com as características espaciais que este espaço apresenta. Então, olhando para esta situação agora dentro da praça do Palácio Adriano, portanto, a praça é esta, temos aqui a fonte, é esta atualmente, ou pelo menos na última imagem do Google Earth, e quando nós fomos à procura deste espaço, portanto, que achámos tão interessante, a primeira coisa que se verificou é que, efetivamente, o edifício do Cinema Paraíso é um cenário. Portanto, ele foi criado num dos lados da praça, encerrando-a assim, dando-lhe a fachada, uma das suas fachadas principais, e o edifício, portanto, foi implementado ali como um cenário, mas que apareceu, efetivamente, num sítio em que reforçava, portanto, todo este espaço convexo e a enclausura deste espaço. Aqui não apresento os espaços convexos do povoado inteiro, apesar de nós termos, mas este é de longe o espaço convexo maior que nós podemos encontrar, portanto, em todo este aglomerado. E, de alguma forma, a implantação do edifício, que foi, grosso modo, aqui neste espaço, respeitou, portanto, esta ideia da convexidade do espaço e deu, portanto, um reforço positivo, encerrando a praça. Portanto, ali o edifício do Cinema Paraíso, visto de frente, a localização destas pessoas junto à fonte, no ponto da medida de maior controlabilidade,
como já vamos ver a seguir. Portanto, efetivamente, este espaço da fonte é muito filmado, porque ele emerge como o espaço com maior nível de controlabilidade. Por outro lado, se eu pensar onde é que está a câmara está exatamente no espaço de maior integração. Portanto, aqui, isto de facto não é novidade, efetivamente a praça aparece-nos dentro no core do núcleo integrador, portanto aqui com as linhas axiais, e situações antes e depois, sem com o edifício, portanto a isovista é muito maior, a isovista central deste espaço é muito maior sem o edifício, portanto, e isso faz com que a dispersão também seja maior. E depois, calculando para cada ponto, não é? Uma isovista para cada ponto, portanto, também vemos que com o edifício, aqui a medida da radial mínima, percebemos que, portanto, o centro deste espaço é todo ele, portanto, muito mais gordo, mais compacto, mais forte, portanto, na situação com o edifício e sem o edifício. Depois os mapas de conectividade, portanto, mostrando aqui as áreas das isovistas, portanto, muito maiores no caso com o edifício e menores, portanto, o padrão não muda muito, mas a intensidade o tamanho dessas isovistas mudam, obviamente, ali pela questão do edifício. E o ponto de integração, cá está exatamente onde a maior parte das filmagens são feitas, onde houve aquela primeira conversa com a mãe do Totó e entre o Alfredo, portanto, aquele ponto é efetivamente o ponto de encontro no filme aparece forçosamente. E aqui as medidas de controlo, neste pontinho, e controlabilidade, portanto aqui é que vemos bem toda esta área em frente à fonte, onde efetivamente muitas vezes o objeto a ser filmado aparece. Aqui, particular atenção, aqui nesta zona, portanto, foi feita uma isovista neste ponto do cruzamento de várias linhas axiais, e é precisamente esta parede onde é projetado o filme. Portanto, o que quer dizer que, efetivamente, de vários pontos da cidade é possível, ou à volta desta praça, é possível visualizar onde é que o filme está a ser projetado. Portanto, a partir deste ponto aqui, com esta isovista onde está o Cinema Paraíso, portanto, aqui neste canto. Isto levanta-nos também uma outra questão, e só aqui para finalizar, é que este espaço, ele próprio também foi criado, não é? Este espaço é um cenário, de alguma forma, montado pelo cineasta. Portanto, isso transporta aqui para uma outra dimensão que nos dá também o Ai Fu Tuan, quando ele nos diz que ele explora, portanto, esta ideia do attachment, da pertença a um espaço, e que muitas vezes um objeto de arte pode desempenhar esse papel, não é? Porquê? Porque ele nos nutre e nos orienta de determinada forma. Portanto, aqui no próprio filme, através do cineasta que percebeu, através da criação dos planos, através da escolha dos pontos de fuga, dos pontos de vista, portanto, que de alguma forma integrou aqui a sintaxe, não consciente. Claro, poderia ser uma coisa interessante, mas que de alguma forma explorou todas essas relações de visibilidade ao extremo e criou ele próprio um lugar. Por outro lado, eu acredito que todos nós possuímos de alguma forma na nossa existe uma certa qualidade destes lugares que nos toca a todos, porque quer dizer que nós já devemos de alguma forma ter experimentado estas relações de visibilidade noutros lugares quaisquer. Eu própria nunca estive nesta praça e tenho a sensação de que conheço a sensação de estar naquele lugar.
e que tem a ver exatamente com estas questões de enclausura, que dá esta qualidade ao espaço e que eu acredito que através a sintaxe pode ser uma linguagem que permita, de alguma forma, relatar estas relações de lugar de uma forma matemática, entre aspas, portanto, positivista versus a fenomenológica. E pronto, eu ficaria por aqui. Não sei se damos seguimento ao Israel ou se querem conversar um pouco sobre isto. Olha, posso sugerir nós passarmos para Israel e depois conversamos sobre os dois trabalhos? Não, Sim, como? Não percebi, Valéria, não percebi. nós poderíamos seguir para a apresentação de Israel e depois avançamos para as perguntas ao final. Certo. Pode ser. Então, Israel, se calhar tens que vir para aqui. Isso com a mudança do programa agora funcione lá. Pronto. Não sei, Israel, consegues funcionar lá? Não, porque ele não vale a pena. Não continuas aqui e depois vais para lá para a discussão. Ok. Deixa-me só ver. Vocês já estão a ver a apresentação dele? Não, ainda não. Então, só um bocadinho. Está a sua imagem. Então, compartilhar. Ok, já está, não é? Conseguem ver agora, certo? Podem me dar feedback. Então, conseguem ver espaço e lugar? É a minha, ele vai apresentar no meu computador. Sim? Já okay? Está aparecendo. Ok. Olá a todos, estão a ouvir? Estamos sim. Ok. As minhas desculpas por estas complicações todas. Pronto, eu vou dar aqui um pouco início então à apresentação. Pronto, esta apresentação de alguma forma está ligada com a que a Rosália apresentou entretanto. Pronto, esta aqui vai se centrar mais sobre um espaço da cidade que enfim tem estado mais invisível, mas que recentemente tem tido alguma visibilidade, muito por conta do turismo. Enfim, eu para tentar contextualizar um pouco o local, eu vou fazer previamente um pequeno esboço de introdução, enfim, ao crescimento da cidade de Lisboa, dando início um pouco à própria história e, sobretudo, a grandes alterações que aconteceram após o terremoto de 1755, e depois dando um pouco a continuidade até mais ou menos ao século XX, para tentar mostrar, enfim, umas certas características em termos espaciais, em termos da maneira como a cidade vai crescendo, que se mantém, apesar de, enfim, da introdução de elementos de plano e de ordem mais vincados, mas que ainda assim não alteram essa estrutura global que a cidade de Lisboa vai tendo depois ao longo do tempo. Portanto, eu depois numa segunda parte abordarei, digamos, a moraria. Neste caso vou começar por contextualizar um bocadinho portanto, este bairro, para depois, por fim, analisar um pouco a relação, este binómio entre espaço e lugar que a moraria tem, portanto, apresentando um estudo muito semelhante àquele que a Rosália apresentou. Portanto, esta planta presumo que alguns de vós talvez já conheçam. Portanto, a planta é um levantamento da cidade de Lisboa anterior ao terremoto de 1755. Portanto, eu trago aqui um pouco só para mostrar, enfim, a estrutura da cidade, tal como ela era, portanto, mostrando, de alguma forma, destacando, digamos, alguns elementos marcantes, neste caso com as grandes praças, aqui o Pocio, a Praça do Comércio, o Terreiro do Paço, na altura, como era conhecido, a rua mais importante, neste caso, que era a Rua Nova del Rei, e, digamos, demonstrando onde é que se situava a moraria. Portanto, a moraria situava-se aqui na parte norte da cidade, relativamente segregada, portanto, depois darei mais informações sobre isto. Portanto, nesta margem aqui ocidental, digamos, mais regular e mais ordenada,
é a zona do Alto, portanto, enfim, em que se introduzem fortes transformações na cidade, no período de Dom Manuel, neste caso do século XVI. Portanto, isto para mostrar, enfim, estas misturas, digamos, estas diversas malhas, neste caso, e a maneira como elas vão se rezindo ao longo do tempo, neste caso, isto antes do terremoto. Agora passo a mostrar-vos a planta, neste caso é uma planta de Lisboa, onde está sobreposta a reconstrução da cidade proposta pelos arquitetos Eugênio Santos de Carvalho e Carlos Mardel, isto após o terremoto, portanto, em que conseguimos verificar, agora vou passar aqui para a imagem seguinte, depois desse melhor, portanto, aqui a sobreposição desta nova ordem, que, de uma forma, vai cortar com esta malha orgânica e complexa que existia anteriormente. Portanto, aqui há toda uma relação, ou todo um novo número de relações que se começam a estabelecer, em termos de, não só em relação à ordem, mas também em relação ao poder. Portanto, estamos, enfim, no período iluminista e há claramente uma imposição da ordem, enfim, régia relativamente à estrutura urbana da cidade. De qualquer forma, é curioso, portanto, que apesar desta ordem ser introduzida aqui na Baixa da cidade, neste caso, toda a estrutura envolvente ela, que depois vamos já perceber a seguir, vai manter-se praticamente intacta e o crescimento, tal como ele se vinha fazendo, vai se manter na mesma lógica. Portanto, agora passo a mostrar uma imagem seguinte. Neste caso, esta, digamos, é um plano de Lisboa já de meados do século XIX, ou inícios do século XIX, aliás, cerca da década de 20, 30 do século XIX, portanto, onde conseguimos perceber que a cidade vai continuando a fazer o seu caminho pelas linhas de Festo e linhas de Val, neste caso. Aqui conseguimos perceber um pouco o alinhamento que a cidade vai ter em termos dos seus grandes eixos, neste caso, que depois falarei já a seguir, a da Avenida da Liberdade e Almirante Reis, e que vai definindo, digamos, as linhas de crescimento um pouco para o hinterland, ou seja, para a parte mais exterior, digamos, ao centro histórico da cidade. Portanto, aqui percebe-se melhor um pouco essa lógica que estava a referir. Portanto, temos aqui a parte da cidade histórica, enfim, o Castelo e a Alfama e toda aquela zona envolvente, que ainda mantém o seu traçado mais ou menos orgânico, a grande imposição do plano de reconstrução da Cidade Baixa e a abertura, digamos, destas grandes avenidas que dão a forma, tentam decalcar ou sobrepor-se a uma estrutura orgânica prévia e que dão a forma, tomam os vales como as suas diretrizes de grande desenvolvimento. Portanto, aqui já mostrando, enfim, isto é, digamos, uma imagem de uma planta da década de 40, mostrando, enfim, a cidade que se vai estruturando em torno destes dois grandes eixos e que vai dar a continuidade, neste caso, para o Planalto, neste caso, para uma zona plana. Aqui estamos a falar numa zona com forte relevo, neste caso, como evidencia estas linhas aqui, que são as linhas de Festo, as linhas de Fundoval, neste caso, representando a azul, e demonstrando como é que estes dois níveis de uma forma vão norteando e vão organizando, digamos, a expansão urbana. Portanto, aqui um levantamento da cidade de Lisboa realizado pelo engenheiro Célio Pinto em 1911, onde essa situação se torna um bocadinho mais evidente. Digamos, estes grandes eixos de crescimento vão dar uma forma a restabelecer toda a relação de caminhos com toda a envolvente da região de Lisboa, ou neste caso do Concelho de Lisboa. Portanto, aqui mostrando esta similitude, ou o padrão de ramificação que a cidade vai desenvolvendo ao longo do seu crescimento. Portanto, para reforçar um pouco mais esta questão das ruas também, neste caso, como um eixo muito importante em termos do desenvolvimento que a cidade vai tomando, estas duas linhas, amarela e azul, de uma forma constituir, digamos, o momento prévio em relação ao estabelecimento dos grandes eixos da Avenida da Liberdade e da Avenida de Almirante Reis, foram muito importantes porque estabeleciam a relação entre o centro da cidade e toda a zona do hinterland da cidade envolvente. Portanto, a linha amarela é a estrada de Sacavém, que estabelece, digamos, uma relação entre um largo de Arroz, Rua de Arroz, portanto, uma série de ruas que vão estabelecer praticamente todo o percurso entre a zona do centro da cidade e a exterior da cidade. E a linha amarela, neste caso, é uma outra estrada muito importante, aliás, eram estradas extremamente relevantes no início do século XX e que faziam precisamente a ligação entre o hinterland, para o abastecimento, enfim, de todo tipo de produtos, neste caso, e sobretudo bens de consumo, e basicamente eram as estradas mais importantes que existiam para acesso ao centro de Lisboa. Aliás, mesmo tanto do Oriente como do Ocidente. Portanto, tinham que vir sempre por estas duas estradas, para demonstrar a importância que estes dois eixos vão ter no desenvolvimento da cidade. Portanto, aqui dá uma forma desenhado, enfim, por mim, neste caso, a demonstração desses vários aglomerados na zona envolvente e a sua relação com esses grandes eixos, essas grandes estradas, portanto,
e a maneira como elas se interrelacionavam. Portanto, aqui de registrar esta linha, neste caso, que faz uma espécie de delimitação da cidade, era a estrada da circunvalação, ou seja, digamos, era uma zona também de controle e de interposto de entrada e saída de pessoas e de mercadorias, portanto, onde também fazia a cobrança de impostos e de taxas. Portanto, isto para demonstrar a importância destes dois eixos e demonstrar a relação desta grande estrutura, de uma forma que depois, como iremos ver entretanto, está muito relacionada com a estrutura depois global da cidade, neste caso, e a maneira como depois os diferentes bairros se vão agregando a essa estrutura. Portanto, aqui demonstrando um pouco o que estava a referir, aqui já fazendo um pouco uso das ferramentas e de Space Syntax, para demonstrar, enfim, a relação entre a estrutura global da cidade, portanto, e a sua relação com aqueles grandes eixos, aquelas grandes estradas que referi, e a maneira como ela vai praticamente relacionar a cidade, uma grande parte da cidade, ou do grande desenvolvimento da cidade do século XX. E somente a partir da década de 50, 60 é que essa situação se começa a quebrar. Ainda assim, essa superestrutura, ou esqueleto, mantém ainda essa identidade. Apesar de, enfim, dos bairros, enfim, estarem a quebrar um pouco isso e com o impacto do movimento moderno e, sobretudo, em termos das novas grandes urbanizações que foram sendo feitas na área metropolitana de Lisboa, essa situação quebrou-se um bocado, sobretudo as relações e, sobretudo, a relação entre a mobilidade global e a local, mas ainda assim essa estrutura consegue-se identificar. Assim como depois a questão de pequenas malhas ou pequenos bairros que a gente consegue identificar em termos da sua própria identidade. Portanto, aqui a moraria aqui nesta ponte mais baixa, aqui junto a esta malha mais popular, já iremos falar um pouco mais sobre ela, mas portanto aqui consegue-se identificar pequenos bairros, neste caso, com uma identidade, muitos deles, aliás, que partiram, digamos, de um pressuposto um pouco diferente, porque eles também foram inicialmente segregados da cidade, mas aqui são um pouco detectados, e quanto mais segregados, é curioso, melhor se conseguem detectar. Portanto, estamos aqui a recordar, enfim, há aqui uma célula de um grande plano que vai ser feito na década de 40, que é Alvalade, enfim, no Planalto de Lisboa, que dá continuidade, enfim, às grandes eixos de Almirante Reis e da Avenida Liberdade, e que vai estabelecer um terceiro eixo que é bastante importante também na cidade, que é a Avenida de Roma, e que constituem os três, no conjunto, os principais eixos que estruturam toda a parte central da cidade de Lisboa. Portanto, depois veio os novos eixos de grande circulação que vão, de alguma forma, alterar estas lógicas. Mas isto para notar que isto é uma das celas desse bairro, e é curioso que, como a cela tem um outro tipo de estrutura urbana, acabou por aparecer mais isolada em termos do background structure, como aqui se nota. Portanto, agora entramos um pouco na moraria. Portanto, a moraria é um bairro histórico, enfim, praticamente existe desde a fundação de Portugal, portanto, foi para onde foram deslocados muitos dos mouros após a Reconquista Cristã, e como tal viviam segregados na cidade, portanto era um espaço relativamente segregado, e só com o tempo é que esse espaço vai sendo apropriado também pelos cristãos, com o crescimento da cidade, mas inicialmente era um bairro segregado e como aqui não sei se reparam, mas pronto, isto é uma zona que fica localizada a norte, portanto é uma encosta do Castelo, é uma zona muito desprotegida, acaba por dar uma forma em termos climáticos ser pouco agradável, portanto, enfim, estamos no oposto da Alfama, portanto, enfim, tem sido mais ou menos divulgada, portanto, que fica na margem que fica virada para o Tejo, portanto, aqui estamos no exato oposto dessa posição, portanto, era uma área que dá uma forma em termos urbanos e em termos de ligação com o centro da cidade, era completamente segregada. Portanto, ele constituía-se inicialmente por uma pequena área que ficava aqui já junto ao Martim Moniz, portanto aqui o Martim Moniz é esta área aqui de uma praça, onde passava uma ribeira, e portanto o bairro inicial faria mais ou menos compunha-se mais ou menos nesta área aqui. Depois em seguida mostrarei uma planta. Portanto isto é uma fotografia aérea desse bairro, portanto aqui já é uma fotografia aérea de cerca da década de 40, em que se está a dar uma operação de forte remodelação desta zona e sobretudo de demolições, portanto este bairro conhece fortes alterações a partir do século XIX, enfim, com o aparecimento do fado e da Severa, a Severa, digamos, uma importante figura ligada ao fado e à boémia,
que acabou por dar a este bairro também um outro, a par da imagem mais segregada e também de notar que este bairro estava ligado também a muitas atividades como a olaria, aos olivais, portanto tinha muitos terrenos agrícolas e como tal tinha também vários lagares, portanto era uma zona de produção também, eminentemente. E no século XIX essa situação é, digamos, em que o crescimento urbano isso vai se alterar um bocado, e com esta questão da boémia, o bairro vai ganhar uma nova imagem, mas sempre muito mais associado a um pouco não diria aos miseráveis, mas a uma população mais pobre, mais desfavorecida, e que continuava a contribuir para uma imagem negativa do bairro, aliás, muito patente, enfim, nos relatórios, enfim, não só de arquitetos, mas também a nível dos deputados na Assembleia da República. Era um bairro que, pelas piores situações, era quase sempre notícia por questões de insalubridade das ruas, por questões dos esgotos, entre uma série de outras situações. Portanto, e como resultado disso, o bairro vai ser muito alterado depois, na década de 40, isto já durante o período do Estado Novo, e vai sofrer fortes alterações. Portanto, aqui para mostrar e para contextualizar um pouco, isto são umas fotografias antigas, que eu acho que é bastante pertinente, porque apesar de ser um bairro com muitos problemas, e talvez por isso acabou por ser muito fotografado. Aliás, desde finais do século XIX e até meados do século XX, existem inúmeras fotografias que nos permitem perceber o que era o bairro e como é que ele se vai alterando de alguma forma. Portanto, aqui isto é a Rua do Marquês de Algarete, como irei mostrar a seguir. Esta é uma zona que vai ser quase integralmente demolida. Portanto, aqui do meu lado esquerdo é uma ilustração, uma aguarela do Roque Gameiro, um importante aguarelista, que tentou criar, digamos, o tipo de vivência que existia nestas zonas, e ficou bastante fascinado porque ainda há aqui um forte legado mourisco ou muçulmano nas varandas, entre uma série de outras estruturas a nível da habitação, que lhe dá um caráter muito peculiar. Portanto, aqui uma outra rua, a Rua da Moraria. Esta rua era muito importante porque era uma rua que estabelecia a ligação entre o centro da cidade e a tal estrada de Sacabém, que eu tinha referido há bocado. Portanto, era uma rua que, como vemos nesta imagem, acabava por não só ser uma zona de percurso e de movimento, era também a zona, em termos cívicos, mais importante enfim, na comemoração de grandes, portanto, aqui das procissões, entre uma série de outras atividades de índole religiosa ou civil, que normalmente tinham lugar nesta rua. E pela ligação que estabelecia, neste caso, não só desta rua, mas também com a Rua do Bem Formoso, que é uma rua que dá sequência, e todas elas acabam por ter, digamos, um caráter muito forte e que acaba por contribuir para uma forte identidade que este lugar tinha. Portanto, aqui um outro trecho, aqui já no interior do próprio bairro da Moraria, neste caso a Rua das Olarias, mostrando, digamos, uma fotografia da época de inícios do século XX e uma fotografia mais atual, para mostrar que, aliás, não foi um bairro que sofreu muitas alterações. Aliás, ele tem sido agora mais alvo de renovação, porque ele estava muito abandonado, praticamente até o início do ano 2000, foi um bairro a ser muito abandonado da cidade e que só agora é que tem vindo a ganhar, enfim, uma nova vida, enfim, muito ligado ao turismo, e depois irei um pouco falar sobre isso, para mostrar que talvez esse caráter acabou por ganhar, ou a permanência desse caráter acabou por ajudar, digamos, a situação que está a acontecer hoje. Portanto, isto é para mostrar aqui, são três situações distintas aqui de um eixo central, neste caso, que vai sofrer fortes alterações. Portanto, aqui estamos a falar de um levantamento de 1856 do Free Folk, aqui de 1878 do Goulart, e aqui, digamos, uma planta recente da cidade. Portanto, todo este miolo aqui, embora faça fronteira, portanto, aqui é o bairro da Moraria, todo este trecho aqui, que vai sensivelmente até esta pracinha aqui, que é o bairro de Lar do Intendente, é o bairro da Moraria. E aqui estamos a falar da fronteira, neste caso, e é uma fronteira que vai ser fortemente alterada para a abertura da Rua da Palma, que será a futura Almirante Reis, e que vai, de alguma forma, introduzir muitas transformações nesta zona. Portanto, vão ser demolidas igrejas, vão ser demolidos praticamente todo este miolo aqui vai ser demolido, e o que vai dar, digamos, a origem ao Martim Moniz, neste caso, e que é uma praça que ainda hoje traz alguns problemas do ponto de vista da resolução desse espaço.
portanto eu não vou falar dela, mas é importante aqui para contextualizar, digamos, como as grandes transformações urbanas, não dentro do próprio bairro de moraria, mas ocorreram no seu exterior, ou seja, nesta grande área. Portanto, todo este edificado vai ser integralmente demolido. Portanto, aqui a demolição da igreja, neste caso do Socorro, neste caso, que ficava no limite norte desta zona. Bom, desculpem, abri acho que um link sem querer. Portanto, aqui o processo de demolição em curso, neste caso, na zona que ficava entre o Martim Moniz e a Rua da Moraria, neste caso a Rua da Moraria sendo o limite do bairro da própria Moraria. Portanto, aqui é castanho nos edifícios que foram integralmente demolidos nesta zona. Portanto, nós ficamos atualmente com esta grande praça, neste caso que cobre basicamente todo o miolo demolido. Portanto, agora vou passar a falar um pouco mais sobre a própria moraria e sobre o espaço da moraria. A moraria é um caso muito interessante, porque apesar de ser um local historicamente muito segregado, apresenta uma estrutura global e simultaneamente uma estrutura local, como irei tentar um pouco demonstrar. E que, tanto num caso como no outro, apresentam atributos e identidades próprias. Portanto, digamos que é uma situação que permite também esclarecer um pouco melhor que estes espaços, apesar de serem segregados e de uma forma permanecer um pouco à margem das vivências da cidade, eles próprios têm as suas próprias vivências de bairro, e, enfim, têm os habitantes, e neste caso, e como irei demonstrar através do trabalho que fizemos com algumas análises com recurso às ferramentas de análise do Space Syntax, dá para entender, ou para perceber alguns padrões que não são assim tão visíveis, mas que nos permitem perceber, enfim, algumas situações curiosas do ponto de vista de vivência que este bairro teve, não só contemporaneamente, mas também na época, neste caso, através da relação que se pode estabelecer, digamos, entre esta análise também com as fotografias antigas. Portanto, aqui o mapa de ilhas do conjunto do bairro. Portanto, aqui dando de entender um pouco essa estrutura do espaço, que parece aparentemente assim um pouco fragmentado. Portanto, aqui, mas de alguma forma já se consegue identificar um conjunto de espaços, enfim, mais gordos, neste caso. Aqui o mapa dos espaços convexos, as linhas axiais que foram também desenhadas. Portanto, aqui o exemplo de uma isovista através de um desses espaços, de uns espaços mais gordos, neste caso, que será uma pequena praceta. Portanto, aqui a Arzola já explicou, não vou entrar aqui em detalhes, de isovista de um ponto. E, digamos, aqui a questão das relações do desenho dos espaços convexos, digamos, fazendo um pouco aquilo que o Villiers referia como um fio de pérolas, não é? Portanto, as suas ligações e a maneira como esses espaços se vão encadeando e relacionando, neste caso, que depois a partir dos quais se pode fazer, digamos, a análise matemática. Portanto, aqui o potencial de deslocação, portanto, eu peço desculpa aqui com um problema de visibilidade, este é o problema do Zoom, mas pronto, aqui dá para entender, digamos, os espaços mais, peço desculpa, anterior. Ok, pronto, já está. Portanto, aqui demonstrando, digamos, as zonas de maior potencial de destino. Portanto, aqui estamos a falar de um mapa de integração global, neste caso, percebendo, digamos, quais são as ruas mais importantes de ligação, de alguma forma, e que esta continua a ser a mais importante. Enfim, foi aquela que eu fui mostrando um pouco mais, a Rua da Moraria, não só pelas ligações que ela estabelece depois com o exterior da cidade, neste caso, mas também depois estas outras ruas que fazem ligações também com outros pontos aqui da zona do Castelo e zonas envolventes, e também com os interiores dos próprios bairros mais locais. Portanto, a rua com maior potencial de destino e de percurso, neste caso, a Rua da Moraria, neste caso, que é o principal percurso de choice, não é? Portanto, aqui fazendo a ligação com a Rua Marquês de Alegredo, que dá acesso direto à Baixa, digamos, ao todo o plano da Baixa e às grandes praças da Figueira e da Praça do Comércio. Portanto, aqui as vivências, ela permite, de alguma forma, a localização dos serviços. Portanto, aqui
integração, peço desculpa, vou pôr aqui para ver se... Ok, é exatamente. Aqui a integração global das linhas axiais, portanto, demonstrando, digamos, esta zona como sendo a mais relevante do ponto de vista da circulação de todo o bairro, portanto, percebendo que existe uma estrutura mais global do bairro que estabelece as relações entre os vários pontos do mesmo bairro. Portanto, aqui a questão das isovistas, neste caso, reforçando de uma forma o ponto aqui da Rua da Moraria, mas também aqui este largozinho, como iremos demonstrar, assim como este, são largos muito importantes, como iremos perceber. Portanto, aqui são largos já, ao passo que o largo, digamos, de toda a Rua da Moraria, digamos que é uma rua que já participa da estrutura global da cidade e é sobretudo um ponto de ligação, digamos, não é tanto um ponto de estadia ou de permanência, e estes pontos, por contrário, serão locais preferenciais para os residentes do bairro se localizarem. Portanto, aqui é um ponto muito importante, que é o Largo do Terreirinho, e é muito curioso porque quando fizemos a análise a análise axial desta zona, neste caso a análise dos espaços convexos, não tínhamos ainda a noção das imagens que nos ajudariam a ilustrar essa situação. E foi muito interessante perceber, portanto, estas imagens vieram todas se vocês tiverem interesse, enfim, conhecer um pouco, digamos, uma paisagem antiga da cidade de Lisboa, o arquivo fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa tinha ao serviço, normalmente, 2, 3 fotógrafos, e que ao longo do tempo foram recolhendo imagens de praticamente toda a cidade. E este bairro foi um dos que eu já referi, muito, muito retratado. E foi muito interessante perceber a relação, digamos, destes espaços de permanência com as fotografias que atestam, de alguma forma, essa situação. Portanto, este Largo do Terreirinho é um caso muito, muito interessante, porque, aliás, dá para perceber, enfim, a localização dos serviços de cafés, de pequenas mercearias, drogarias, entre uma série de tabernas, enfim, que demonstra, enfim, que era um lugar muito importante em termos locais da permanência também digamos, de pessoas, neste caso, e a maneira como elas se vão relacionando com esse lado, neste caso, dando a entender que era um largo muito importante na vida do Moraria. Portanto, aqui esta é outra situação. Portanto, aqui estamos na rua do Marquês de Ponte de Lima. Portanto, trata-se de uma rua que oferece aquilo que a gente chamou, que são as esquinas como grandes espaços públicos. E é curioso que esta esquina, mesmo atualmente, continua a manter, digamos, esta importância em termos espaciais, ou seja, como é digamos, uma esquina que articula sucessivamente diversas ruas, ela acaba por ter uma importância extremamente importante. E, de uma forma, o mapa das isovistas confirma essa situação, ou seja, é um ponto naturalmente importante em termos de conglomeração de pessoas nesta zona. Portanto, aqui as linhas axiais estabelecidas atravessam esse ponto, dá para perceber, enfim, a interseção, digamos, das várias ruas permite também uma certa contiguidade ou uma certa naturalidade na maneira como as pessoas aí se encontram e dá uma forma contribuindo isto. Atenção que é uma esquina muito apertada, acaba por ter um espaço até exíguo, mas é incrível a quantidade de pessoas que aqui se conglomeram e a fotografia demonstra um pouco isso. Portanto, aqui já estamos a falar de uma fotografia um pouco mais tardia de que as anteriores que mostrei, portanto esta é de 1950, mas mesmo na atualidade é uma situação curiosa. Portanto, aqui um ponto apenas a demonstrar, digamos, a isovista a partir do ponto aqui da esquina, dá para mostrar, enfim, o tamanho da mesma, não é? Portanto, consegue-se ver uma área enorme, digamos que interseta praticamente 3 ruas, neste caso. Portanto, aqui o Largo do Terreirinho, neste caso, mostrando o cruzamento das diversas linhas axiais, portanto, as fortes ligações com todas as ruas que se interligam neste eixo, neste caso, mostrando que, enfim, a sua importância também se deve a isso. Portanto, aqui a travessa dos Lagares, que é esta que se sobe, neste caso, portanto, aqui onde está este ponto, e a fotografia, digamos, através deste pequeno largozinho que permite ver ao fundo o Largo do Terreirinho. Esta já é uma imagem da década de 60, portanto, do mesmo largo, para mostrar, enfim, que apesar
de algumas transformações, ele continua a ter esta identidade, ou seja, apesar de não termos tantas pessoas como tínhamos nas imagens antigas, enfim, os carros começam a alterar estas lógicas, mas de alguma forma continua a existir esta tendência de ser um espaço, ou digamos um lugar, neste caso, com uma forte vivência de comunidade. Portanto, aqui eis ao vista deste mesmo espaço, demonstrando as fortes relações com a Rua do Lagar, neste caso, e as relações com as zonas envolventes. Portanto, toda esta zona acaba por ser muito forte em termos das visibilidades que permite, não só entre os vários largos que este largo contém, mas também depois as relações com as ruas que, de uma forma, o ligam. Portanto, aqui, para mostrar, enfim, como é que a questão da interavisibilidade dos diferentes espaços que existem dentro do bairro da Moraria é muito forte. E isso, de facto, quando nós nos deslocamos a pé, conseguimos estar, apesar das ruas serem muito estreitas, algumas classes serem becos até, consegue-se, naquelas que têm ligação, fazer ligações diretas com os bairros e com os terreirinhos que nos permitem, enfim, direcionar o percurso. Apesar da estrutura e da malha urbana serem um pouco confusas por vezes, mas é interessante como no lugar essa relação entre espaços se altera um bocado e conseguimos mover com uma certa facilidade, mas isso deve-se muito a esta questão de interavisibilidade das vistas e da maneira como a gente nos consegue, através do que conseguimos alcançar através da nossa visão, deslocar-nos nesse percurso. Portanto, isto para mostrar agora, fizemos uma análise um pouco mais à escala global do bairro, mas não deixamos de notar que existem um determinado número de bairros que na integração global ficavam completamente azul, ou seja, determinadas zonas locais que pareciam claramente segregadas desta estrutura global, mas com uma análise mais fina nos permitiu ver que as mesmas têm ou acabam por ter algum tipo de vivência de bairro mais local, ou seja, com uma identidade mais local. Portanto, aqui mostrar isto é onde se localizava a Casa da Severa, neste caso a antiga fadista. Portanto, isto é um bairro era muito problemático até há uns anos atrás, portanto havia, talvez por ser muito segregado, era uma zona de fortes de assaltos e de roubos, e que atualmente está sob grande transformação. Mas é interessante, ou melhor, acaba por ser curioso que nesta análise que fizemos permitiu-nos perceber que, apesar dela estar mais segregada dessa estrutura global, ela apresentava algum tipo de vivência local. E, obviamente, com as alterações de vivências ao longo do tempo, ele acabou por ser uma zona muito retirada, aliás, dessa estrutura global da cidade. Portanto, ela tem acesso através daqui da Rua da Moraria, portanto, isto é a Rua do Capelão, e acaba por desdobrar-se em duas grandes praças. Atualmente isto é um sítio muito turístico, talvez por essa identidade muito forte local, que manteve, digamos, toda a estrutura como era, enfim, há 50, 60 anos ou 100 anos atrás, acaba por lhe conferir, digamos, um toque exótico, e que atualmente acaba por, em termos turísticos, vender bem, passa a expressão. Portanto, aqui é o acesso, através da entrada da Rua do Capelão. Portanto, estão a ver, isto é uma entrada muito estreita. Portanto, aqui estamos face a edifícios pré-pombalinos ainda, neste caso, em que estes avançados vêm, de uma forma, ganhar espaço à rua que já é estreita, não é? Portanto, aqui da Rua do Capelão para a Rua da Moraria, a visão. Portanto, aqui já estamos no interior deste pequeno bairro, ou deste aglomerado mais local, e conseguimos perceber que, apesar de ele estar, de alguma forma, desligado dessa estrutura global, ele tem as suas vivências locais em termos de cotidiano, da maneira como as pessoas se relacionam com esta pequena praça. Portanto, esta praça maior aqui, com esta fonte aqui ao centro. Portanto, aqui a outra parte mais abaixo da praça, neste caso. Portanto, isto são imagens, esta do lado direito é de 1900 e esta de 1960, para demonstrar que, apesar de serem zonas muito mais exteriores, digamos, àquela grande estrutura global do bairro, elas têm a sua própria identidade local de vivência, da maneira como as pessoas se relacionam. Portanto, enfim, mais das relações, se calhar, dos próprios familiares, da maneira como cada uma destas famílias que aqui vivia se relacionava. Portanto, numa análise
R3, dá para perceber, enfim, como esta praça aqui, e isso é curioso até notar atualmente, que ela acaba por ter uma forte relação, ou seja, com essa estrutura, talvez não só pela sua proximidade, mas pelos pontos de ligação que ela tem com a estrutura global. Portanto, consegue-se fazer o acesso através dela, e ela, de alguma forma, atualmente ganhou importância também por isso, pelas relações que ela oferece com essa estrutura global. Portanto, aqui, digamos, a análise da R3, da centralidade deste bairro em termos mais locais, para demonstrar que, se calhar, numa primeira leitura, parecia um bairro segregado, e efetivamente, em termos históricos e em termos enfim, até dos testemunhos que existem, da época, era um bairro problemático, mas atualmente, digamos que está a ganhar uma nova vida também em função se calhar, da situação, das suas potencialidades espaciais que ainda oferece relativamente ao conjunto do bairro.